Boa noite, senhoras e senhores, encarnados e desencarnados. Que Deus nos intua na melhor maneira possível a explanação e o entendimento de todos. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6, e versículo 25 a 30. A parábola dos talentos. E nós sabemos que quando nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca alguma situação, algum exemplo, Ele sempre nos coloca em termos de parábolas, para que nós possamos, na melhor maneira possível, entender. E Ele, em determinado situação em Jerusalém, junto com os seus discípulos, seus seguidores, Ele sentou num monte e começou a narrar a parábola dos talentos. E dizia o seguinte: um homem tinha muito poder, em termos de vida financeira, precisava fazer uma viagem, em um tempo um pouco longe, e chamou seus 3 servos, para que pudesse cuidar dos seus haveres, e deu, primeiro servo, ele deu 5 talentos, ou seja, na época o talento seria hoje em dinheiro, mas ele coloca em talentos porque tem várias interpretações, várias vertentes para nós entender realmente o que seria o talento de cada um de nós. Deu 5 talentos, chamou o segundo, deu 2 talentos, e chamou o terceiro, deu 1 talento, e assim ele foi fazer a sua viagem. Posteriormente, há muito tempo, ele retornou ao seu ambiente e chamou os seus servos para que eles pudessem relatar o que cada um tinha feito daqueles talentos. E chamou o primeiro. O primeiro disse: amo, você me deu 5 talentos. Eu saí a trabalho a negociar e consegui mais 5 talentos. Aí o seu amo falou: senhor, serviçor, no caso, honesto, você está junto ao seu amo e foi fiel, por isso você vai ter o gozo junto com o seu senhor e mais tarde ganhará muito mais do que você ganhou no momento. Posteriormente, ele chamou o segundo, que tinha ganhado 2 talentos. A mesma coisa, esse outro servidor colocou: meu amo, você me deu 2 talentos, e eu fui a trabalho, fui buscar e consegui mais 2. Aqui estão os seus 4 talentos. A mesma coisa, o seu amo falou: servo honesto e fiel, com o que eu lhe dei, você transformou. Com isso você vai ter o gozo junto do seu senhor. Posteriormente veio o terceiro. E o terceiro já veio se explicando, dizendo o quê? Meu amo, como eu sei que você é uma pessoa insistente, gosta das coisas perfeitas, e você colhe aonde você não seiva, e aonde você planta, você colhe e colhe muito. E a minha pessoa ficou com medo e simplesmente peguei esse talento que você me deu e enterrei no solo. Aí o seu amo falou para ele: servidor mau e preguiçoso, por que você não pegou esse talento, colocou na mão de um banqueiro aonde pudesse transformar em algum juro, mas simplesmente você enterrou esse talento? O que Jesus queria nos colocar nesse sentido? Porque Jesus foi um dos maiores pedagogos que aqui existiu nessa terra, e ele nos colocava com situações perfeitas e salutares para cada um de nós ter um entendimento, para nós buscar a nós mesmos a explicação dessa situação. Ele nos colocou a administração e nos colocou
o que nós poderíamos fazer com nossos talentos dia a dia para nos se aperfeiçoar e nos iluminar, num sentido que isso vem de encontro ao nosso eu, para que nós possamos cada vez mais buscar a felicidade que aqui não existe, que era relativa. Ele nos buscou numa administração. Todos nós trabalhamos e necessitamos desses haveres para ter o sumo do nosso dia a dia. Mas temos que saber administrar. Se nós ganhamos um Y, nós não podemos gastar muito mais do que o Y. Nós temos que gastar de acordo ou menos com o que nós recebemos no dia a dia. Isso chama-se administração. Mas ele não colocou algo mais. Ele nos colocou talentos. Quando ele fala talentos, ele interpreta de várias situações para que nós possamos nos interpretar o que seria realmente o talento do qual que ele nos colocou. E se nós entendermos e buscar a nós mesmos uma profundeza dentro da doutrina espírita que nos explica muito salutar, ele nos coloca que poderíamos ir diretamente à nossa reencarnação. Nós somos espírito reencarnacionista. E quando aqui nós chegamos, nós viemos com todos esses talentos. Mas que seria esse talento, Lorival? Nós somos filhos de Deus. E nós temos DNA do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não temos nosso DNA orgânico, nosso pai e mãe? Orgânico. Nós temos nosso DNA, nosso Deus Todo-Poderoso, no qual Ele nos criou e nos lacrou esses talentos. São as nossas virtudes. O que nós façamos para quando de repentemente nós podemos ampliar esse talento, são as nossas virtudes. O que nós façamos para o nosso semelhante ou para nós mesmos. O que façamos para nós mesmos? Porque nós sabemos que nós só damos o que temos. Mas o talento é a paciência, é a resignação, é a tolerância, é a compreensão, é amar a Deus sobre todas as coisas, o seu semelhante como a si só. Que no momento que nós estamos trabalhando esses talentos, nós estamos indo um pouquinho mais acima, que nós estamos nos modificando. E nós nos modificarmos, nós estamos nos evoluindo, administrando o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Para quando nós desencarnarmos, o nosso amo vai chegar a cada um de nós. Perguntar para cada um de nós o que façamos com nossos talentos. E se nós não façamos esse talento de acordo, nós vamos fazer que nem o servidor mau e preguiçoso, que não se antecipou a fazer mais nada, não olhou para o seu vizinho para dar um conselho. Então é esse sentido. Esses talentos todos nós temos, agregado no nosso ser, para que nós possamos fazer para os nossos demais. Para quando nós chegarmos ao momento do nosso desencarno, nós estar preparado, ou então vamos rodar, vamos iniciar na mesma coisa. Só que nós estamos num processo de transição do nosso orbe terrestre. Isso começou em 1914, na Primeira Guerra Mundial, foi até 1945, a segunda 1938, foi até... Desculpa. 1914 a Primeira Guerra, foi até 1918, a Segunda Guerra, 1938 até 1945. Em 1914 começou a transição do nosso orbe terrestre. Começou ali. Então, nós estamos na última reencarnação aqui na Terra para que nós possamos mostrar esses nossos talentos para nós mesmos e para o nosso semelhante, para nos buscarmos cada vez mais. E esse é o sentido das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele nos coloca com muita ênfase, com muito esclarecimento, para que nós possamos. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava entrando em Jericó, e existia um senhor de estatura baixa, tal de Zaqueu. Ele era um chefe de republicanos e cobrador dos impostos. E ele já havia, muitas vezes, as pessoas falando dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele queria conhecer. Como ele tinha uma estatura muito baixa, e ele sabia que nosso Senhor Jesus Cristo iria passar por determinada situação, ele subiu num pé de árvore, para que tivesse condições e habilidade melhor de visualizar o nosso Cristo passar por baixo. Ao passar por baixo, nosso Senhor Jesus Cristo olhou para cima, que tudo sabia, e disse a ele: Zaqueu, desça, que hoje mesmo à noite eu vou estar na sua casa. E os seus discípulos, eles ficaram meio em pasmo, porque aquele homem mau, e Jesus iria ficar com ele. Mas todos nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo não veio aqui para curar os sãos, ele veio para curar os doentes. E quem são os doentes? Todos nós outros. Precisamos e necessitamos muito dele. E Zaqueu precisava também muito. E à noite ele esteve com Zaqueu. E nosso Senhor Jesus Cristo começou a colocar todo o ensinamento de Jesus. Porque nós sabemos que para chegar a Deus, temos que ir ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ensinamento. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso ele nos colocou. São os mesmos ensinamentos. E sendo assim, Zaqueu recebeu todos aqueles ensinamentos e olhou para o Cristo e falou: vou doar a metade do que eu tenho para todas aquelas criaturas que necessitam e precisam. E se for preciso, vou dar 4 vezes a mais, vou quadriplicar. Jesus olhou para ele e disse: nesta casa hoje entrou a salvação. Vejam, meus irmãos, coloquei anteriormente que nós estamos num plano que já começou em 1914, a Primeira Guerra Mundial, a nossa transformação, a transição do homem. Mas nós, em segundo, nós estamos em transição. Tanto quanto que Zaqueu, naquele momento que recebeu todo aquele ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se transformou. Ele deixou aquele ser velho para um ser novo, no mesmo corpo, no mesmo espírito. Ele visualizou a verdade, aquilo que Jesus nos colocou. Mas ele também não quis falar simplesmente do dinheiro. Ele colocou que sim, que o tempo que ele tinha, ele ia se transformar e quadriplicar para ajudar o seu semelhante, pelo seu tempo, dedicando, como ele iria em casa receber os adendos, os tributos, porque hoje é mais fácil, né? Hoje tem um leão, ele não vai em casa, mas ele já desconta em folha, né? Já vem no nosso contra-cheque tudo descontadinho, né? O leão, ele engole. Mas naquela época era Zaqueu com seus servos. Então ele colocou no momento que, além de ele em casa cobrar os seus impostos, ele ia doar os seus haveres para aquelas pessoas que necessitavam, mas o seu tempo para aconselhar, para transmitir os ensinamentos do qual ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia, naquela noite. Isto também é talento. Nós doar o nosso tempo para aquelas pessoas que necessitam. Aí nós podemos pensar nesse sentido também. Quantas coisas que nós temos em casa que está demais. Temos 5, 6 pares de sapato, uma vez por ano usa um, porque não dá para o outro que necessita.
Temos tanta roupa que muitas das vezes nós não usamos, porque não dá. Esse é o sentido. Esse é nós multiplicar os nossos talentos dentro de uma medida de busca, de fé e proteção, e olhando sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo a Ele: Pai, no momento que aqui eu me dispensar desse escafandro que é esse corpo, está em espírito, posso ter certeza de falar alguma coisa no meus talentos que você me confiou. Será que todos nós outros vão ter essa capacidade de visualizar? Porque no mundo espiritual não precisamos nós falar. Lá o linguajar lá é o pensamento. Nosso pensamento é energia elétrica e magnética. Aonde nós pensarmos, nós estamos. E pela nossa aura, os bons espíritos já visualizam quem nós somos. Então não adianta mentir. Nós aqui temos essa capacidade ainda de olhar para um e dizer, sentir, falar uma coisa e pensar outra. No mundo espiritual não existe isso. Podemos ter certeza. Então, é esse sentido, quando nós retornarmos à pátria verdadeira, nós dizer, todo aquele talento, ou uma parte, tive condições de multiplicar. Esse é o sentido. Então, na hora que Zaqueu recebeu aquelas nuances, fortunas de esclarecimentos, ele se transformou. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele estava entrando na entrada de Damasco. Ele perseguia nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus se deparou com ele e disse: por que me segues, Paulo? Ele na hora ele ficou cego. Daquele dia para cá, ele se tornou outra pessoa. Esse é o nosso sentido, é os nossos talentos que nós temos que ver e vivenciar. Mas tem outra passagem do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. Estava no Rio Jordão e Jesus falou para cada um deles entrar no seu barco e atravessar a margem. E entraram, e Jesus ficou. No momento que ele estava no meio desse rio profundo, veio uma tempestade muito grande, chuva, e o barco começou a entrar em desacordo, e todos ficaram com medo, e chamando pelo nosso Senhor Jesus Cristo, apavorados. E nós ficávamos também, né? Com certeza, não tem dúvida, né? Nós ficaríamos também. Aí nesse momento nós íamos procurar quem? Ai meu Deus, me ajude. É o momento, né? Mas quando nós estamos bem, ninguém se preocupa, não é mesmo? Tem também um ditado popular, que quando se dá o relâmpago, nós se lembramos da Santa Bárbara, pedindo ajuda, mas enquanto não tem relâmpago, nós não pedimos, se lembramos. Mas naquela confusão toda grande, aquela situação, chamando por Jesus e o barco completamente destornado, de repentemente eles viram uma imagem chegando, de longe, caminhando, flutuando por cima das águas. Mas ao chegar um pouco mais perto, eles olharam nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ficou mais ou menos uns 10 metros e falou para os seus discípulos: Pedro, vem até aqui comigo. E Pedro, mas se eu vou colocar o pé na água, eu vou me aprofundar. E Jesus falou: tenha fé. E Pedro desceu, deu um passo, deu 2, deu 3, um quinto passo, o Pedro afundou. Claro que Jesus levantou e disse: homens de pouca fé. Esses primeiros passos do qual ele deu, ele estava com fé. Mas no momento que ele vacilou, e todos nós vacilamos, ele foi ao fundo. Então são nas horas difíceis, do qual nós temos dia a dia, que isso é processo do nosso orbe terrestre, nós temos que ter fé em Deus, ter fé em Jesus, porque todas as coisas que ocorrem conosco, o único culpado somos nós.
tudo. Para a doutrina espírita não existe o acaso, simplesmente o porquê. E aonde há um efeito tem uma causa, e aonde tem uma causa tem um efeito. Se nós estamos com algum tipo de mazela, podemos ter certeza que é nessa vida ou em vidas pretéritas nós denegrimos. E hoje precisamos e necessitamos passar por essa situação, para que nós possamos aprender e refazer a reparação dos nossos danos. Esse é o processo. Nós precisamos do dia a dia, e nós precisamos nos conhecer a nós mesmos. Isso a doutrina espírita nos coloca. Cabe a cada um de nós, mas posteriormente nós falamos um pouquinho mais. Mas em outra parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos coloca junto com seus discípulos e perguntou a eles, né, o que seria o tamanho de um grão de mostarda? E um ou outro colocou que seria o menor grão que existisse na face da terra, a semente menor. E ele, colocando as suas narrativas, ele falou que um grão de mostarda plantado numa terra fértil vai nascer uma árvore tão grande, que até os pássaros do céu vêm fazer ninho nessa árvore. Olha que coisa bonita. Aí vamos destrinchar. O que seria esse grão de mostarda colocado numa terra fértil? Esse grão seria o ensinamento de Jesus, que ele colocou bem pequeno, veja só. Olha a humildade desse homem. Ele usou toda essa doutrina maravilhosa, todo o cabedal do qual nos ensinou dia a dia, e colocou que fosse um grãozinho de mostarda. Mas a terra fértil somos nós. Se nós cativarmos esse ensinamento de Jesus dentro de cada um de nós, que nós somos a terra fértil, nós vamos nos tornar muito grandes. Vamos nos iluminar. E até os pássaros do céu vão fazer morada em cada um de nós. Os pássaros do céu seriam o quê? Os bons espíritos. Eles vêm fazer morada conosco. Cabe a cada um de nós. Se nós estivermos trabalhando com a sintonia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar com quem? Com espíritos maravilhosos. Eles vão fazer ninho. Todos nós temos um mentor amigo. Ah, mas nós não sentimos, nós não chegamos. Ele está próximo de nós. Cabe a nós saber escutá-lo. Por quê? Ele nos orienta o dia a dia. Mas será que nós estamos de acordo com o nosso ensinamento, nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos escutar não somente o nosso mentor, mas toda aquela gama de espíritos familiares nossos que já desencarnaram, estão no mundo espiritual, que vêm nos aconselhar? E nós não escutamos? Muitas das vezes desencarnou uma mãezinha que está há muito tempo no mundo espiritual, já está numa situação boa, maravilhosa, e ela quer nos ajudar. E ela vem até nós. E meu filho não faz isso, mas o meu filho não escuta. Se lembramos até da mãezinha, sentia um perfume, a minha mãezinha que está próxima, ela usava esse perfume, mas sentiu, mas ela falou algo mais. Mas o algo mais, nós não escutamos, porque nós não estamos sensíveis a essa situação. Nós temos que ter essa sensibilidade. Eu coloquei aqui na tribuna que todos nós somos médiuns, que a mediunidade é atributo do espírito, que brilha na carne. Todos nós temos essa sensibilidade, que o médium é o medianeiro entre o mundo físico e o extrafísico. E somos nós, todos nós estamos aqui. Um com mais a sensibilidade e outro com menos sensibilidade. E aquele que tem menos sensibilidade, como posso fazer para ter um sentimento mais aprofundo? Estudar a doutrina espírita. A nossa irmã está dando todo
o dia da nossa reunião, dizendo que tem estudo da doutrina espírita às terça-feira e aos sábados. Mas estuda o que, Lorival? A doutrina espírita. Mas o que seria a doutrina espírita? O ensinamento de Jesus. Mas o que ele nos fala? Quem somos nós? Simplesmente quem somos nós? Nós precisamos nos conhecermos para ter as condições e a habilidade de entender o processo da nossa evolução. Nós temos que nos entendermos quando desencarnar um ente querido, nós saber entender qual é o processo. Vamos sentir a falta? Com certeza. Da visualização, aquela aproximação corpo a corpo. Mas perdemos? Negativo. Só mudou o plano. Continua vivo e muito vivo. Porque Jesus já nos colocou isso aí. Nós passamos pela Páscoa agora. O que seria a Páscoa? A ressurreição de Cristo. Porque no momento que levaram nosso Senhor Jesus para o Monte Madeiro para crucificá-lo, após o terceiro dia, ele se ressuscitou. Ele falou o que para nós? Que o Espírito, ele procede, vive e pós. Nós somos Espírito pela eternidade. Então, o que nós perdemos é esse escafandro aqui, o nosso corpinho. E muitas vezes nós somos vaidosos, né? Achando que o corpinho é melhor do que o outro. Mas, no momento que chegou o processo do desencarne, aí nós vamos para o mundo espiritual. Aí nós vamos fazer uma triagem. Aí voltamos lá nos talentos novamente. Fizemos uma triagem. E agora? Nós já chegamos e a nossa aura está conosco. Os bons espíritos já visualizam a nossa aura e já sabem quem somos. Aí não adianta nós dizer o contrário. Aí pergunta, e os talentos que o Papai do Céu nos deu? O que fizeste? Enterrou? Aí seríamos o quê? O mau e preguiçoso seguidor. Esse é o nosso sentido. Nós temos que nos burilar cada vez mais. E quando se fala em caridade, meus irmãos, não é você tirar o dinheiro e dar. Negativo. É você ser um ouvidor, aquela pessoa que precisa falar um pouco e dar o conselho. Mas quando dá o conselho, não é aquele conselho que nós já olhamos e aquela criatura falou a sua narrativa e nós temos aquele processo de vivenciar e dar o nosso conselho. Não, nós temos que dar um conselho de acordo com se fosse nosso Senhor Jesus Cristo, dentro das diretrizes do Pai Maior. E Jesus já nos colocou: venha a mim todos vós que estão aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, nós temos que ir a Ele. Será que nós vamos? Será que todos nós de manhã cedo, quando acordamos, levamos o pensamento a Deus? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por estar nessa carne novamente buscando a minha projeção. Esse é o nosso sentido. De cada dia agradecer. E é agradecendo que eu agradeço a todos vocês neste momento, com a paciência, com a delicadeza de me escutar. E tudo aqui foi colocado, tenhamos certeza, que primeiramente serviu para mim. Meu ouvido está bem aqui pertinho. Muito obrigado, que o Papai do Céu abençoe e ilumine a cada um de vós ao retorno ao seu lar. Muito obrigado.